Fala galera, de volta aqui para os nossos exemplos. Então agora vamos fazer alguns testes para ver como funciona o JSON, como é que é a ideia dele de organizar a informação, certo? Então vamos lá. Imaginem aqui, eu vou abrir aqui o Visual Studio Code, eu vou abrir o nosso próprio código, eu vou abrir o nosso próprio código para usar nele mesmo como teste, tá? Então vou abrir aqui cd /documents, não precisa da barra, Documents, Workspaces, Ionic, MyApp. Então eu vou abrir aqui, vou rodar um code ponto. Vou abrir aqui o nosso Visual Studio Code para poder escrever código direto no MyApp. Eu vou apertar o Command N ou Ctrl N para quem está no Windows, vou criar uma nova tela em branco só para escrever. Vocês não precisam criar essa tela não, só criei ela para escrever algumas coisas para vocês entenderem mais ou menos a ideia do JSON. Então imaginem vocês que o seguinte, eu tenho uma informação de usuário. Esse usuário tem um nome, certo? Esse usuário tem um nome, tem uma idade, ele tem um telefone, ele tem o que mais que ele pode ter? Ele tem uma lista de endereços, então ele tem endereços, o endereço de casa, vou deixar assim tabulado para vocês saberem que faz parte de um. Então, endereço de casa, rua teste 1, endereço do trabalho, rua teste 2, certo? E vamos adicionar aí mais uma última informação, que é a profissão. Profissão, desenvolvedor /instrutor. Qualquer semelhança com alguém que vocês conheçam é mera coincidência, tá ok? Então vamos lá. Então imaginem vocês que a gente tem esse conjunto de dados que a gente quer mandar para alguém, certo? Eu não consigo mandar essa informação, imagina que eu vou mandar para um sistema, vou mais longe, não vou nem mandar para alguém, vou mandar para um outro sistema, um outro dispositivo, porque o dispositivo ele não tem a inteligência que a gente tem de saber, ó, a primeira linha é nome, a segunda linha é a idade, a terceira linha é telefone, a quarta linha é o endereço, a quinta linha, aí depois tem uma linha em branco, depois tem uma que é casa, outra que é trabalho, depois tem outra linha que é profissão. O sistema ele não vai entender isso. Para ele entender isso, nós teríamos que ficar programando coisas que eu falar, desconsidera as linhas em branco, desconsidera não sei o que, o nome vai ser a primeira linha, a idade vai ser a segunda linha, o telefone vai ser a terceira linha. Aí imaginem vocês que quem está escrevendo esse documento é uma pessoa. Pessoas se enganam, pessoas cometem erros. Aí uma pessoa vai lá e faz isso. Ó. O sistema está lá preparado para receber a primeira linha o nome, a segunda linha a idade. Aí alguém vai lá e faz isso, manda o arquivo desse jeito. E aí, o que acontece? Vai dar problema. O sistema vai parar de funcionar porque ele recebeu um dado incorreto, que ele não sabia como processar, e ele não vai saber como se comportar daí em diante, certo? Então, para isso existe o JSON, para isso existe o XML e alguns outros formatos que são padrão para transferência de informação. Como é que funciona o JSON nesse caso, que é o nosso foco? Ele vai juntar tudo isso aqui, ó, toda essa informação eu vou chamar de objeto. Toda essa informação que tem um campo, que é o objeto, e tem o valor, que é a propriedade, e tem o valor, eu vou chamar de objeto. Para eu dizer no JSON que eu estou falando de um objeto, a sintaxe é assim, ó. Eu uso as chaves. Eu crio uma chave e fecho uma chave. Chave abrindo e chave fechando. Isso é uma conotação de objeto. Quando eu crio uma coisa nesse sentido, com essa sintaxe, o sistema já sabe, opa, dentro dessas chaves vai ter pares de propriedade, valor. Ou seja, dentro dessa chave vai ter idade 27. Como que eu separo uma propriedade de outra? Põe uma vírgula. Então, nome. Na verdade, quando é string, vocês têm que pôr aspas. Então, nome, Charles dos Santos, França. Próxima propriedade, telefone. Telefone. Como ele é um texto, eu tenho que pôr aspas. Aí eu vou vir aqui e vou copiar esse valor aqui do telefone. Aí eu tenho endereços. Endereços também é uma propriedade. Só que aí tem um problema.
endereços, ele não é uma propriedade e valor, ele é uma propriedade com dois valores. Ele pode ser um objeto também, ou pode ser o que a gente chama de vetor. Vetor é um conjunto de informações, imagine uma lista de informações. Isso é basicamente um vetor. Não vou entrar em muito detalhe agora, mas eu vou explicar para vocês como se escreve. Outro nome que nós damos para um vetor, que na verdade ele já é promovido de vetor para uma outra coisa, é um array. Um array, ele é uma lista de informações, basicamente, que é o que a gente precisa aqui no endereço. A gente precisa de uma lista de endereços. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui uma lista de endereços. Só que esses endereços, eles também são propriedade valor. Eles não têm mais só um valor direto. Eu não tenho só o endereço rua teste 1, rua teste 2. Eu preciso saber que endereços são esses. Então eles têm que ser promovidos a objeto. Como é que eu escrevo objeto mesmo, gente? Aqui, ó, chave. Vou abrir e fechar outra chave aqui. Porque eu tenho uma lista, que é o que a conotação do colchete faz. Eu tenho uma lista de objetos, certo? Então, eu vou vir aqui, já não tenho mais um endereço, eu tenho vários endereços que podem ter várias propriedades. Então, o que eu vou colocar nessas propriedades? Vai ser tipo, ou pode ser título. Título do endereço. Casa. Qual que é o... aqui eu coloco o endereço efetivamente dito. Poderia colocar endereço, valor, eu preferi colocar endereço. Então, vou colocar endereço. Endereço, rua teste 1. Tenho mais um endereço aqui, ó. Posso copiar essa chave inteira, que é um objeto. Estou criando outro objeto. Vou copiar esse rua teste 2. E esse agora é trabalho. Certo? Agora tem mais uma propriedade, que é a profissão. Essa propriedade tem um valor que é desenvolvedor/instrutor. Então o que eu vou fazer? Depois do endereço aqui, que é uma propriedade que tem um valor, que é uma lista, eu vou criar mais um objeto. Um objeto não, nem preciso de um objeto. Eu vou criar aqui mesmo. Ó. Vou copiar esse valor. Vou escrever aqui. Profissão, desenvolvedor/instrutor. Recapitulando. Chave gera objeto. O objeto ele tem propriedades que têm valores. Então, um objeto tem várias propriedades com os seus valores. Certo? As propriedades, elas podem ser com valor simples, que é um número, valor simples, que é um texto, podem ser propriedades que têm uma lista de outros objetos, ou seja, um objeto ele pode ter vários objetos dentro. Isso, pode ter muitos objetos dentro. Então uma propriedade também pode ter uma lista de objetos, e uma propriedade também pode ser um outro objeto. Assim você vai criando uma reação em cadeia desses objetos e propriedades, e assim não se preocupem que depois o sistema ele sabe como resolver essa estrutura, por mais complexa que ela seja. A única coisa que você precisa ter é uma documentação para saber como você vai consumir isso. Por exemplo, uma vez que me disseram que o meu JSON é assim, que o meu arquivo JSON vai ter esse conteúdo, vejam o que eu posso fazer. Eu posso vir aqui no meu navegador, criar uma variável chamada var objeto, certo? E atribuir esse valor para ela. Criei uma variável objeto e atribuí esse valor que é um objeto dentro dela. Olha o que eu posso fazer na sequência. Eu criei essa variável. Reparem que aqui eu tenho a idade 27. Agora, eu sei que tem uma propriedade de idade dentro do objeto e eu quero acessar essa propriedade para saber qual a idade da pessoa em questão. Eu vou escrever objeto.nome e vou dar um enter. Desculpa, coisa besta, que eu estava olhando para o nome e falei da idade. Eu quero saber a idade dessa pessoa. Vou escrever objeto.idade e vou dar um enter. Ele vai me trazer 27, que é a idade que eu cadastrei aqui dentro. Por quê? O formato de acessar uma propriedade dentro de um objeto é usando ponto. Então eu coloco o objeto, ponto, a propriedade que eu preciso resgatar. Então objeto.idade, 27. Como é que eu sei que esse objeto tem uma propriedade chamada idade? Porque eu acabei de criar ele aqui em cima, então eu estou vendo as propriedades que ele tem. Eu organizei a minha informação aqui dentro. Da mesma forma que se vocês receberem uma informação assim de uma API, essa API tem que ter uma documentação que diz qual a estrutura de objetos que você está consumindo para você saber o que você precisa pegar de volta. Então agora eu preciso saber o primeiro endereço da pessoa. Então eu vou pegar lá, objeto.endereços, ele sabe que existem endereços porque eu criei a variável com endereços aqui, ponto
Na verdade, eu não vou dar nenhum ponto, porque como endereços é um array que a gente chama, ele é uma lista, eu tenho que selecionar pelo índice. Ela é uma lista baseada em zero, ou seja, é zero-based. Ela começa do zero e vai em diante. Então, esse primeiro item aqui é o item zero. Esse segundo item é o item 1. Então, se eu pegar o item zero, eu estou me relacionando com esse primeiro cara aqui. Então, endereços 0.título vai me trazer casa. Endereço 0.endereço vai me trazer o valor do endereço. Então, para finalizar nossa aula, só para sintetizar, o resultado disso é isso. JSON, está aqui escrito nessa página, é um conjunto, é um formato de transferência de dados computacionais de um dispositivo para outro. Ele, como todo arquivo de padronização, ele tem um padrão, que é o formato de escrita. Então ele tem uma sintaxe. Aqui ele vai explicar um pouco da sintaxe do JSON para quem tiver mais vontade de ler um pouco mais, mas para quem não tiver vontade de ler tudo aquilo, é aquilo que eu falei. Ele basicamente se resume nisso. Você pode criar objetos, que são compostos de propriedade e valor. Tudo que tiver à esquerda dos dois pontos é propriedade, o nome da propriedade, tudo que tiver à direita é valor. A sintaxe é sempre essa daqui, ó. Quando vocês estiverem escrevendo texto, tem que colocar as aspas. Quando estiver escrevendo número, não precisa. Quando vocês quiserem criar uma lista de alguma coisa, vocês vão criar aqui com o colchete. E a lista pode ser composta de o que vocês quiserem. Vocês podem criar uma lista de outros objetos, podem criar uma lista de strings, por exemplo. Se eu quiser criar aqui assim, ó, var lista, underline d, underline texto, eu posso criar ela assim, ó. Texto, vírgula, texto, 1, vírgula, texto, 2. Na hora que eu quiser resgatar o segundo item desse texto, eu vou pegar lista de texto, ponto não, desculpa, ele é um array, eu vou pegar pelo índice. Então, se eu pegar o índice 2, que é 0, 1, 2, aqui ó, 0, 1, 2, ele vai me trazer ele tem que me trazer esse mesmo valor. E é basicamente o que ele me traz. Certo? Então, de uma maneira bem rápida, esse é o JSON, é assim que ele funciona, é assim que a gente usa ele. Bora para a próxima aula que a gente vai usar ele dentro do nosso código e eu vou continuar explicando e reforçando essa sintaxe para vocês até a gente terminar essa sessão, tá ok? Então, vamos lá.